Meus amados, abram as suas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 18, versículo 17. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e os seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, ajuntou os profetas do Monte Carmelo. E então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, nós te louvamos e te exaltamos nesta hora, Pai. Pedimos a tua graça, a tua provisão, o teu cuidado. Pedimos a mão poderosa do Senhor suprindo as nossas vidas, Pai. Traz a tua resposta, Senhor, de uma forma especial. Opera nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Deus, o Senhor é fiel, tu és poderoso, Pai, para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Ministra o teu cuidado, a tua paz sobre nós nesta hora. Fala com aquele que entrou neste lugar, Senhor, e que precisa, Pai, da tua direção, do teu cuidado, precisa de uma decisão nesta noite, Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você consegue me dar retorno aqui? Eu não tenho retorno nenhum aqui. Eu estou ouvindo o som que está indo lá na parede e batendo de volta. Meus amados, nós estamos dentro desta campanha de 40 dias de jejum e oração, e o tema desta semana, da quinta semana, a penúltima semana, é exemplos bíblicos de avivamento. Lá naquele devocional que está ali, o livrinho, dos 40 dias de jejum e oração, depois, se você não tem ainda, não deixe de a oportunidade de ter o seu livrinho, ele custa apenas R$10, você pode ofertar R$10 e leva um livro, e esse livro, irmãos, na próxima semana, agora, ele vai falar sobre exemplos bíblicos de avivamento. Então a gente quer entender o que é um avivamento e como Deus faz o avivamento. Você nessa semana vai ter leituras, as 7 leituras da semana falam sobre isso. E ela começa, irmãos, com um desafio. Começa com uma situação que acontece e que aconteceu ali no Monte Carmelo e que nós precisamos colocar em prática em nossa vida neste tempo. O que estava acontecendo, queridos? O povo de Israel, vivendo ali naquela região, ele tinha ao longo do tempo perdido a noção do que era prestar culto ao Senhor. E a gente viu que as várias religiões foram se misturando, e começou a haver um sincretismo, começou a haver uma mistura muito grande entre as coisas, o que as pessoas faziam. Então as pessoas buscavam a Deus, mas elas também buscavam qualquer outra ajuda. Elas buscavam ajuda em tudo quanto é lugar. Se alguém falasse que lá não sei aonde tinha alguém que revelava, as pessoas corriam para lá. Se lá falava que lá em tal lugar tinha alguém que fazia uma oração e a coisa acontecia, não importa para que Deus que aquela pessoa orasse, as pessoas buscavam também. Não é muito diferente do dia de hoje, né? Está assim de gente correndo atrás de profecia, está assim de gente correndo atrás de profeta, mas na verdade muitos poucos querem pagar o preço de correr atrás do Senhor e ouvir diretamente dele a sua voz, a sua direção. O resultado disso na vida do povo de Israel, todos nós conhecemos. Israel perdeu o seu território, perdeu a sua terra por desobediência ao Senhor. Israel foi levado cativo pela Síria, mais ou menos 120 anos antes de cair o reino de Judá. E Deus permitiu que o reino do norte, que é Israel, caísse primeiro, porque na expectativa do coração de Deus, o povo de Jerusalém, vendo a queda de Israel, ia dizer: não, nós não queremos esse mesmo destino para nós.
Nós queremos que na nossa vida seja diferente. Nós queremos buscar ao Senhor e queremos que seja diferente. Mas sabe, queridos, qual é o grande problema do ser humano? A gente acredita que as coisas ruins só acontecem com os outros, com a gente não. A gente acredita que a gente pode fazer de qualquer jeito, do jeito que a gente achar melhor, que no final Deus gosta muito mais da gente do que dos outros, e no final tudo dá certo. Mas Deus, irmãos, nos ensina através da sua história, que Ele não tem filho predileto. Deus não tem filhinho querido, que pode fazer qualquer coisa e fica por isso mesmo. Deus, Ele trata muito a sério aquilo que nós fazemos. Aliás, um dos segredos da vida, não só a vida cristã, mas a vida como um todo, está lá em Gálatas 6:9, que é um princípio fundamental, que se você não entender este princípio, você não se dá bem na vida. O princípio é, aquele que planta, colhe. Tudo que nós fazemos na nossa vida, querido, um dia vai ter retorno. Você pode estar fazendo algo hoje que você não percebe o retorno que você terá, mas você vai colher. Então, tudo na nossa vida é resultado de uma escolha e é resultado de uma ação que nós fazemos. Lá na frente, a gente não pode olhar para trás e reclamar do que está acontecendo conosco. Por quê? Porque lá atrás nós fizemos algumas escolhas na nossa vida. Então, irmãos, Deus está o tempo todo corrigindo a nossa rota. Deus está o tempo todo corrigindo o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, para que o nosso proceder seja coerente com a vontade dEle para a nossa vida. Se você vai ler o texto de 1 Reis, seja o capítulo 16, o capítulo 17, o capítulo 18, você vai perceber que é uma crise muito grande, onde Deus é deixado de lado. E o grande problema é que Deus, irmãos, Ele levantou um povo para ser o seu povo. Deus levantou o povo de Israel, o hebreu, Deus levantou o judeu, Deus levantou aquele povo para ser o povo de propriedade exclusiva dEle. Deus não esperava nada dos assírios, Deus não esperava nada dos babilônios, Deus não esperava nada dos egípcios, mas Ele esperava do povo dEle, porque o povo dEle era o povo que Ele levantou para ser um exemplo, um referencial para este mundo, de como pode um povo ter um Deus, Deus ter um povo e Deus agir por meio deste povo, mostrando a sua graça, a sua justiça entre as nações. Então, irmãos, o mesmo problema que nós encontramos lá atrás, na história de Israel, na história de Judá, na história dos povos, nós estamos vendo este momento repetindo novamente na história das nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque invariavelmente nós passamos pelos mesmos problemas. E aí, Deus precisa intervir na nossa história, Deus precisa intervir na nossa circunstância, para que Ele possa nos resgatar dessa conformidade que nós vivemos, para que nós possamos voltar no centro da sua vontade. Basicamente, o que aconteceu com o profeta Elias foi trazer o povo de volta para o centro da vontade do Senhor. Nós fazemos muita coisa para o Senhor, mas nós achamos que cada um vai fazendo de um jeito, e quando a gente menos percebe, nós estamos completamente fora do propósito. Então, de tempos em tempos, irmãos, Deus levanta uma onda de avivamento, Deus traz um renovo sobre a sua igreja, para que Deus nos coloque novamente de volta no centro da sua vontade. E é exatamente isso, irmãos, que está acontecendo nesse tempo. O nosso país, irmãos, nós temos passado por um processo muito interessante. A igreja brasileira cresceu, multiplicou enormemente, mas o nível de profundidade com Deus não é tão grande. A igreja tem ficado uma igreja extremamente na base, na superfície. Ela não tem conseguido aprofundar-se no relacionamento com Deus. E de uma certa forma, queridos, isso é uma coisa terrível para Deus. Porque Deus, Ele criou um povo, e Ele cria-nos um povo, para que nós possamos experimentar tudo que Ele tem, tudo que Ele é. Deus não quer que a gente tenha uma experiência superficial com Ele, de vez em quando. Deus não quer que a gente tenha uma experiência superficial e fique contente com isso. Deus quer que nós nos aprofundemos, nos lancemos por fé naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer em nossa vida. Então, irmãos, este é o grande problema que nós vamos encontrar na história do povo de Israel, e que precisa que nós venhamos, irmãos, tomar algumas atitudes, a começar da minha vida. O avivamento nunca começa com o outro, o avivamento não é culpa do outro, o avivamento é problema meu. Eu é que tenho que buscar este avivamento da minha vida. Eu, enquanto pastor, tenho que ministrar o avivamento para que isso venha na nossa igreja. Não é culpa da outra igreja, é a nossa igreja. Nós temos que olhar, o avivamento é sempre olhando para dentro de nós e fazendo uma análise daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós somos, para que nós possamos experimentar o cuidado de Deus para com a nossa vida. Portanto, irmãos, nós precisamos entender algumas coisas importantes que Deus quer falar conosco nesta noite. E que algumas delas, irmãos, precisam ser
acontecidas em nossas vidas. Nós precisamos experimentar isso. Então, quando Elias faz aqui um desafio, Elias, depois de 3 anos e meio, ele chega diante do rei e diz: rei, chegou a hora do grande desafio, chegou a hora de a gente mostrar quem é que é Deus neste lugar. Chegou a hora de Deus se manifestar com todo o seu poder e toda a sua glória. Porque o culto ao Senhor naqueles dias tinha ficado extremamente prejudicado. Então, irmãos, o que a gente precisa fazer para que o avivamento venha sobre as nossas vidas? Essa é a grande questão. O que nós precisamos fazer? O que deve começar a partir de mim para que a gente possa fazer este avivamento vir, ou seja, o fogo cair do céu e as coisas de Deus acontecerem em nossa vida, para que a gente não tenha uma vida cristã como uma vida religiosa, mas uma vida cristã marcada por um relacionamento pessoal diário com o Senhor. A primeira coisa, irmãos, que nós vamos entender nesses textos é que nós precisamos de uma tomada de decisão. Quando Elias chama o povo para ir ao Monte Carmelo, quando Elias intima os profetas de Baal e os profetas de Azerá, quando Elias intima o rei para ir até aquele lugar, ele está dizendo para o povo que existe uma necessidade e que todos nós precisamos tomar uma posição. Meu irmão, a coisa mais terrível que existe na vida de uma pessoa é a pessoa que cocheia de 2 lados. É a pessoa que manca quando ela podia estar andando. É a pessoa que tem pensamentos duvidosos. É a pessoa, irmão, que não sabe exatamente o que quer. Quando nós vivemos a nossa vida e não sabemos o que nós queremos, nós corremos o risco de passar 10, 12, 15, 20 anos da nossa vida e perder o tempo porque nós fizemos algo e não sabíamos o porquê estávamos fazendo. Deus, irmãos, nos criou para a sua glória. Deus nos criou com uma missão clara e propósito definido para a nossa vida. E até que a gente não compreenda isso, a nossa vida fica uma paradeira. Existem pessoas, irmãos, que são capazes de gastar 10, 12 anos da sua vida e depois desse tempo redescobrir que o seu significado é outro, o seu propósito é outro, e muitas vezes voltar tudo na história e voltar lá na estaca zero e começar tudo de novo. Por que essas pessoas perderam este tempo? Porque muitas vezes, irmãos, elas estavam em dúvida sobre aquilo que estavam fazendo. Um dos grandes dramas que eu encontrei na universidade quando era professor era encontrar alunos extremamente aplicados, que estudavam muito, mas não estavam fazendo aquilo que queriam fazer. Estavam fazendo um curso, mas aquilo não lhes dava paixão, embora tivesse capacidade, tivesse dons, tivesse talento, elas não estavam se aproveitando daquilo que elas estavam fazendo, porque aquilo não era o verdadeiro chamado delas. Elas estavam fazendo aquele curso por qualquer outra motivação, mas não era uma motivação verdadeira. E todas as vezes, irmãos, que nós fazemos isso, nós vamos ficar cocheando, como diz a palavra de Deus. Cochear significa que você uma hora anda para a esquerda, outra hora anda para a direita, outra hora você anda um pouco para frente, outra hora você anda um pouco mais rápido, depois você para um pouco mais, e tem hora que você para e quer desistir. Cochear significa que você não tem um rumo definido, não tem algo definido para a sua vida. Deus precisa, irmãos, que eu e você tomemos posição. Não adianta nós termos um rótulo de cristãos. Nós precisamos tomar uma posição em relação ao nosso pecado. Nós não podemos, irmãos, nos conformar com os nossos pecados. Nós não podemos nos conformar com as nossas falhas. Nós não podemos nos conformar com as nossas limitações. Todos nós erramos, falhamos e temos limitações. Mas o fato de todos nós falharmos, errarmos e termos limitações, não nos deve nos colocar a um comodismo. Não nos deve colocar a uma situação onde a gente se conforme com isso e a gente comece a viver essa vida dessa forma. Porque Deus conhece a mim e a você. Deus sabe que eu e você temos limitações. Deus sabe que eu e você falhamos o alvo. Deus sabe que eu e você muitas vezes intencionamos fazer uma coisa e fazemos outra. Mas o propósito de Deus, irmãos, é glorificar o nome dEle através das nossas vidas. E Deus não pode glorificar o nome dEle através de uma pessoa indecisa. Deus não pode glorificar o nome dEle através de uma pessoa que sente indiferença por Ele. Porque indecisão leva à indiferença. Se eu não sei o que eu quero, para mim tudo está bom. Tem coisa mais difícil que você convidar uma pessoa para almoçar na sua casa, ou jantar na sua casa, e a pessoa não saber o que quer comer? Quando a pessoa fala assim, quero comer um frango com quiabo, você vai fazer um frango com quiabo, mesmo que você não goste, mas você faz. Você sabe o que a pessoa quer. Agora, quando a pessoa fala, o que você fizer está bom, aí você faz o que você acha que está bom. Aí a pessoa come e depois fala, mas não gostei dessa comida. Ela não vai falar para você, evidentemente, né? Não fala.
Mas a pessoa não gostou. Mas ela não gostou por culpa de quem? De quem convidou e abriu a casa para fazer a comida? Não, por causa de você mesmo, porque a pessoa perguntou o que você queria, você falou que não queria nada, qualquer coisa está bom. Então, irmãos, a indiferença é um problema sério na vida do cristão. Tem gente que ora e fala assim: Deus, qualquer coisa está bom. Como qualquer coisa está bom? Qualquer coisa para você está bom? Não é, irmão. O que Deus tem para a sua vida? Qual é o projeto de Deus para você? O que você sente no seu coração que pulsa? Quando você sente aquilo que pulsa no seu coração, é aquilo que vai mover a sua vida, é aquilo que vai te arrastar, é aquilo que vai fazer você ter sentido e significado para passar por lutas, para passar por aflições, mas também para experimentar as vitórias do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da Marcela, porque nesses 6 meses de crise, ela descobriu o que Deus tinha para a vida dela. E glória a Deus por isso, irmãos. Esse não é o problema. O problema é ficar em crise. Tem gente que está em crise com 45 anos de idade. Na fase de 20 anos é bom ter crise. Na fase dos 45 anos, a pessoa começou com jovem e está com 30, 40 anos ainda, está indefinido sobre o que vai fazer na vida. Eu conheço um rapaz que é assim. A mãe dele fala: esse é um filho de ouro. Quanto mais ela fala o filho de ouro, mais indeciso ele fica. Até hoje ele não sabe o que ele quer ser na vida, está com 35 anos. Até hoje ele começou 3 faculdades, não terminou nenhuma. Porque uma pessoa indecisa não prospera, meu irmão. Uma pessoa indecisa, Deus não pode operar na vida dela. Agora, quando você decide o que você quer, quando você decide, compreende o projeto de Deus para a sua vida, quando você entende o que Deus está impulsionando, o que Deus está movendo, e você diz sim ao Senhor, então as coisas acontecem, as portas se abrem sobre a sua vida. O grande responsável por muitas coisas não acontecerem sobre você, não é Deus, é você mesmo. Porque você precisa entender que você precisa tomar uma decisão. Todas as vezes, irmãos, que nós vivemos a nossa vida e nós corremos o risco de viver uma vida indiferente, nós vamos cair num problema da hipocrisia, que é um grande pecado. Nós começamos a viver segundo a conveniência, mas aquilo vai desagradando a nossa vida e nós não vamos a lugar nenhum. Então, irmão, decida. Foi exatamente esse o primeiro desafio que Elias fez para o povo. Vocês precisam decidir. Lá no capítulo 18, no versículo 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Deus vai atacar esse problema de novo, lá no livro de Apocalipse, quando ele fala sobre o povo da igreja, que não é nem crente, ou não é nem quente nem frio, é um povo morno. E Deus fala: eu vou vomitar vocês da minha boca. Então esse é o grande problema. Tome posição, meu irmão. Não importa muito qual vai ser a sua profissão. Às vezes você fala assim: mas eu estou em dúvida se é minha profissão, o que dá mais, o que é menos rentável. Irmão, não existe profissão rentável, não existe nada melhor ou pior. O que existe é a direção de Deus para a sua vida. Se você estiver naquilo que Deus colocou de sonho no seu coração, se você estiver investindo na sua vida, fazendo o seu melhor, Deus vai honrar a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos fazer isso impulsiona a nossa vida, mas tome posição. E se você, por acaso, estiver passando nesses dias um momento de indecisão, eu vou dar um conselho para você. Não tente sair fazendo coisas. Não tente sair fazendo coisas. Se você está indeciso em alguma decisão, alguma área da sua vida, busque o conselho do Senhor, mas busque o conselho do Senhor com a intenção de ouvir a Deus e ser obediente àquilo que Ele fala. Muita gente, irmão, busca o conselho do Senhor, mas ele não tem intenção de seguir aquilo que Deus fala. Muita gente quer fazer a vontade do Senhor, mas quer fazer do seu jeito e não do jeito que Deus quer. E esse é o grande problema que nós vamos encontrar nas pessoas de uma forma geral. Então, se você está passando por um momento em que você tem que decidir algo, porque às vezes, irmãos, nós estamos numa encruzilhada. Existem momentos na nossa vida que nós vamos ter encruzilhadas. Ou seja, são situações onde você tem 2, 3 opções, às vezes muito boas, mas você não sabe qual é a melhor. E você naturalmente vai ficar indeciso. Deus não acha isso um grande problema. O problema é você passar a vida inteira indecisa. Mas se você está indeciso em alguma área, busque ao Senhor. Ele vai revelar a tua direção, o cuidado para a sua vida. E se você tem disposição para seguir ao Senhor, as portas vão se abrir, ainda que aparentemente aquele caminho que você possa escolher seja ruim, ainda que aparentemente aquela escolha não seja a melhor escolha profissional, a melhor escolha de situação de vida, sei lá, ainda que não seja o melhor aos seus olhos,
Se Deus colocar no seu coração, siga, porque o querer de Deus é o melhor para as nossas vidas. Amém, queridos? Quero deixar uma palavra ao seu coração. Em Filipenses 2,13, o Senhor é quem efetua em nós o querer e o realizar. Deus nunca vai permitir que você comece a sonhar com uma coisa, se Ele não tiver capacidade de realizar na sua vida. Então, se o seu sonho, se aquilo que o Senhor está movendo na sua vida, aparentemente é difícil, é impossível, mas é o Senhor que está sonhando contigo isso, é o Senhor que está impulsionando, lance-se completamente no Senhor, e Ele sustentará a sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus ama aquele que decide e obedece. Aquele que desobedece, Deus vai disciplinar. E aquele que é indeciso, irmãos, é um problema sério, porque esse não vai para frente nem para trás, nem para disciplinar, Deus não tem como disciplinar, porque o sujeito não decide nada na vida, e ele vai ficando passando o tempo. É por isso, irmãos, que há pessoas que passam muito tempo e perdem o tempo, mas Deus não quer que você perca o tempo da sua vida. Deus quer que você experimente o melhor dele neste tempo. Não é quando você tiver 70 anos, não, porque quando você tiver 70 anos, você vai ter pouco tempo para fazer. É agora, nesse tempo. O que Deus tem para mim nesse tempo? Eu preciso aplicar todo o meu coração, a minha alma, naquilo que o Senhor impulsiona para esse tempo para eu fazer, porque esse é o tempo que o Senhor me dá. Então tome posição para que Deus possa operar sobre a sua vida. Amém, queridos? Então avivamento tem a ver com tomada de posição. Tome posição. Não fique em cima do muro. Não fica indo no que a maioria acha. Pensa naquilo que Deus quer para a sua vida. Busque no Senhor e Ele revelará ao seu coração em nome de Jesus. O segundo ponto, irmãos, que nós vamos encontrar nessa história que nós estamos lendo nesta noite, nesta palavra que nós estamos ministrando ao seu coração, é que Elias, quando ele fez o desafio ao povo de Deus, ele fez o desafio e ele sabia que algumas coisas estavam erradas. Ele queria que Deus descesse dos céus e intervisse naquela história. Mas Deus não vai intervir na história de qualquer jeito. Então nós já vimos que para Deus intervir na história, nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos pagar um preço na decisão que nós tomamos, e nós precisamos ser coerentes naquilo que nós falamos e nós queremos. O segundo ponto, irmãos, que é muito importante, é que é preciso restaurar o altar do Senhor. Lá no versículo 30, nós vamos ver que Elias, quando chega no Monte Carmelo, lá tem um altar. Existe um altar ao Senhor lá. O altar de Baal estava pronto. O altar de Azerá estava pronto. Mas o altar do Senhor estava que jeito? O que diz no versículo 30? Olha para mim aí. 18, versículo 30. Então Elias chegou a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava o quê, queridos? Quebrado. O altar estava quebrado. O altar do outro estava bonito. O altar da outra deusa estava bonito, mas o altar do nosso Deus estava quebrado. Sabe, queridos, nós muitas vezes, nós temos um problema sério, queridos. A nossa teologia cristã evangélica brasileira, ela tem um problema seríssimo. Nós somos extremamente individualistas. Nós oramos pelas nossas necessidades, pelos nossos problemas, pelo meu sucesso, tudo para mim. Nós somos extremamente individualistas. Se Deus operar em nós, está tudo bem. Nós temos dificuldade quando Deus abençoa um outro. Nós temos dificuldade de ver a bênção de Deus acontecer na vida do outro. Nós queremos que seja na nossa. Quando acontece conosco um infortúnio, uma situação difícil, ou uma situação desagradável, como o que o Estes passou, muitos de nós, se nós não tivermos certeza, firmeza em Deus, nós vamos questionar Deus. Porque o nosso coração, a nossa teologia, a nossa mente voltada para o cristianismo brasileiro, é um cristianismo extremamente individualista, voltado para o sucesso. Tanto que você vai perceber o seguinte: a reunião menos frequentada na igreja, e isso não é na nossa igreja, é em todas as igrejas do Brasil, é a reunião de intercessão. Se for para orar pelo meu problema, eu venho. Mas se for para eu gastar 1h30 com o joelho dobrado para orar pelo problema do outro, será que eu venho? Precisa responder essa pergunta? Reuniões de intercessão são as reuniões menos frequentadas, porque a intercessão não é interceder pelo meu problema, intercessão é interceder pelo problema do outro. É clamar a Deus por uma visitação, para que Deus entre e opere na vida do outro, que às vezes eu nem conheço, não sei nem onde está, não sei nem qual é o problema. Porque o problema que me aflige é o problema que eu vejo, é o problema que eu sinto. Quando eu não sinto o problema, quando eu não vejo o problema, está tudo bem. A gente fica horrorizado quando acontece na porta da nossa casa. Mas se acontecer lá no meio do Oriente Médio, a gente
Se não ouvir o Jornal Nacional, se não ouvir a notícia, não fica. Entende como é que nós somos, irmãos? Nós temos uma dificuldade muito grande com essa coisa no nosso coração, porque nós somos voltados para dentro de nós. E ainda nessa teologia brasileira, ainda se incluiu o neopentecostal, que acha o seguinte: se eu passo por uma doença, se eu passo por um problema, então Deus não gosta de mim. Se eu sou pobre, então Deus não me ama. E começamos a introduzir essas coisas na nossa mente, e mesmo que inconscientemente a gente vai reproduzindo. E muitas pessoas, irmãos, começam a culpar Deus pelos problemas que elas têm passado. Nós tomamos decisões erradas em nossa vida, e depois nós culpamos Deus pela decisão que nós tomamos. Quantas vezes nós não culpamos Deus por isso? Então, irmãos, o altar do Senhor estava destruído. Não pense você que o altar do Senhor, naquele tempo era um altar de pedras montados, bem arrumadinho e tudo mais. O altar do Senhor hoje é o meu e o seu coração. No Novo Testamento nós não precisamos de um altar de pedra, mas o Novo Testamento precisa de um altar no coração das pessoas que possa ser apresentado diante dele. Sem altar não tem sacrifício. Não se pode fazer sacrifício assim, jogando assim, como se dá a milho para a galinha. Não se faz sacrifício dessa forma. O sacrifício tem que ser colocado diante de um altar. E esse altar, existe um lugar no templo do Espírito Santo, que é o meu e o seu corpo, que é este altar. E se o Senhor olhasse para o monte da sua vida, que é o Monte Carmelo daquele tempo, se o Senhor olhar para a sua vida hoje, como é que está o seu altar? Como é que está este altar onde se coloca o sacrifício para subir diante de Deus? Este altar está limpo? Este altar está bom? Este altar está edificado? Ou este altar tem falhas? Ou este altar está quebrado? Ou este altar está derrubado? Na nossa vida hoje significa lembrar e dar o devido valor ao Senhor. Nós não damos o devido valor ao Senhor em muitas áreas da nossa vida. Existem coisas que nós deveríamos perguntar para o Senhor e nós não perguntamos porque nós dominamos. Então nós dizemos: eu faço, Deus não precisa saber. Depois Deus vai saber. Eu faço sem Deus. Eu não preciso tomar decisões com Deus. E olha, irmãos, como na história de Israel, como nós vamos ver os problemas que aconteceram na vida dos reis, porque achavam em determinados momentos da sua vida que não precisavam do Senhor. Aí você pega a história dos reis e você vai perceber como eles, na sua autossuficiência, se vangloriavam daquilo que Deus lhes dava, e aí então vinham as lutas e sacrifícios sobre a vida deles. A gente precisa dar o devido valor ao Senhor. Isso significa, irmãos, que nas grandes decisões, nós perguntamos para o Senhor. Precisamos perguntar ao Senhor. Se Deus é importante para responder qual é a minha profissão da minha vida, Deus também precisa ser importante para responder sobre o meu dia a dia. Ou seja, dar valor ao Senhor significa colocar Deus no centro da decisão da minha vida, qualquer que sejam os problemas que eu tenho que enfrentar. Significa ter uma relação com Deus diariamente, onde eu questiono, eu pergunto, eu converso, eu falo com o Senhor aquilo que está acontecendo no meu dia a dia. Significa também colocar diante do Senhor o temor, a reverência por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele pode realizar em nossas vidas. O temor e a reverência do Senhor significa disposição de obedecer. Sabe por que muitas vezes nós não perguntamos a decisão do Senhor? Nós não perguntamos o que nós queremos para o Senhor, porque nós já temos a decisão e nós não queremos que o Senhor diga não para nós. E aí, irmãos, nós temos um problema, porque quando nós assumimos o controle de algumas decisões da nossa vida, Deus não vai fazer conosco assim: ó, então você tomou 10 decisões boas e você tomou 2 decisões erradas, mas eu compenso as erradas porque as 8 boas foram boas. Não. Deus diz assim: você quer dominar, você quer dirigir, então dirija, eu não dirijo. Ou você passa a boleia do caminhão da sua vida para Deus dirigir, e Ele senta no banco do motorista e dirige de verdade, ou então Ele não vai ficar dando palpite do lado. Se nós queremos, irmãos, que Deus dirija, que Deus opere sobre a nossa vida, nós precisamos passar o controle e a direção. Isso significa restaurar o nosso altar. Significa, irmãos, que nós precisamos ter um altar único no nosso coração, que apesar de toda a ciência que existe na terra, que apesar da tecnologia que existe sobre as nossas vidas, é perceber e saber que no nosso coração tem um altar, e que neste altar o Senhor é exclusivo nele. Neste altar não há margem para nenhuma variação, neste altar não há margem para colocar qualquer outra coisa. Ou nós confiamos no Senhor, ou nós não confiamos.
Ou nós confiamos 100% em Deus ou nós não confiamos. Este é o maior teste que Deus fez na vida de todos os seres humanos até hoje. Você pega a vida de Abraão, teste de fé. Pega a vida de José, teste de fé. Pega a vida de Moisés, teste de fé. Pega a vida de Josué, teste de fé. Todos os homens que o Senhor chamou, todas as mulheres que o Senhor chamou, passaram por teste de fé. E o teste de fé vai revelar que estado que está o nosso altar. E se o nosso altar não estiver arrumado, se o nosso altar não estiver disposto, Deus não vai agir sobre o nosso altar, não vai receber a nossa oferta, e nós não vamos experimentar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pode acontecer boas coincidências, e as coisas acontecerem de modo positivo, porque eu vou dizer uma coisa para você, o mundo não precisa de Deus, irmãos. Você não precisa de Deus para passar num concurso público. Você não precisa. O mundo, a história está cheia de gente aí que estuda, vai e passa nos concursos. Porque Deus não tá preocupado com essas pequenas coisas. Ele pode te ajudar num concurso para a sua vida. Ele pode ajudar você a se colocar num lugar. Mas Deus, irmãos, Ele está mais interessado na tua vida eterna. Ele está interessado aonde você vai passar a eternidade. E não nos percalços da sua vida nesses dias. Não nas dificuldades que você vai ter que enfrentar. É por isso, irmãos, que este mundo está vivendo um momento, um modelo, onde Deus está sendo afastado de todas as coisas, porque as pessoas dizem, nós temos ciência, nós temos conhecimento, nós temos cultura, nós temos medicina, nós temos isso, nós não precisamos de Deus. Os governos não querem que Deus interfira nas suas decisões, as pessoas das universidades não querem que Deus interfira naquilo que elas ensinam para os alunos. Então esse é o grande problema, e com isso, irmãos, o altar vai ficando destruído. Então nós precisamos restaurar o altar. E o que repara o altar, irmãos? A primeira coisa para reparar o altar na sua vida é a oração de confissão. Nós precisamos o tempo todo confessar os nossos pecados. Nós precisamos o tempo todo confessar aquilo que passa pela nossa mente. Eu não pequei de fato, mas eu pequei na mente. E se eu pequei na mente, para Deus isso já é suficiente. Então eu preciso urgentemente, irmãos, todas as vezes que dobro o meu joelho, todas as vezes que me aproximo do Senhor, eu preciso clamar ao Senhor pela sua misericórdia, para que o Senhor opere aqui na nossa mente, para que a nossa mente não jogue contra nós. Porque a gente vai experimentando, irmãos, o dia todo essas dificuldades da vida, e a gente vai se deixando passar por pensamentos na nossa mente, e nós precisamos repreender, nós precisamos levar cativos os nossos pensamentos a Cristo, porque Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, nós não sabemos. Então nós precisamos, irmãos, oração de confissão. O primeiro passo para restaurar o altar do Senhor é a oração de confissão. Para restaurar o altar do Senhor na sua vida, você precisa confessar o seu erro, a sua falha. Enquanto a gente não confessa, irmãos, não prospera. Aliás, Provérbios 23, acho que 18, vai dizer sobre isso. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia e prosperará. Mas quem não confessa, irmão, não dá. Não tem condições de Deus agir. Segunda coisa, irmãos, é foco na palavra. Para a gente consertar o altar, precisa ter foco na palavra. Nós precisamos fazer com que a palavra de Deus permeie os nossos pensamentos. Porque quando nós somos invadidos pelos pensamentos do mundo, ou pelos pensamentos da nossa própria mente, nós vamos ter dificuldade para entender o que é que Deus quer. E aí nós vamos cochear entre dois pensamentos, e nós vamos ficar em dúvidas. Mas quando nós permitimos que a palavra de Deus entre completamente na nossa mente, domine todos os nossos pensamentos, aí nós vamos ver o nosso coração sendo guardado, e nós vamos ter um dia a dia abençoado na presença do Senhor. Então o foco na palavra. Leia a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você está internamente colocando esta palavra em primeiro lugar na sua vida, e isso vai sustentar você no dia da adversidade. Nós podemos falar ainda das outras pedras importantes que se colocam no altar, que se formam um altar, como a fé, por exemplo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé significa tomar decisão quando eu não sei o que vai ser no dia de amanhã, mas eu estou crendo e confiando que Deus vai suprir. Isso é fé. Fé não é uma coisa assim excepcional, é fé. Fé é você levantar de manhã e crer que o Senhor vai prover o recurso que você precisa. Aquilo que você tem necessidade para aquele dia, você não precisa ficar desesperado, porque o Senhor é o Deus que sustenta, é o Deus que abençoa. Agir pela fé. Elias, irmãos, era um homem tão comum quanto eu e você, e Tiago vai dizer isso. Tiago vai dizer que Elias era uma pessoa extremamente comum. Mas Elias, quando Deus fala para ele, fala ao coração dele, vai lá e confronta Acabe pelo pecado dele, Elias sai da sua terra, da sua casinha, do lugar onde ele vivia, um lugar pequenininho, uma cidade insignificante no meio de Israel. Ele vai e ele aponta o dedo na frente do rei.
E ele não tem vergonha de dizer isso. E ele diz: olha, se eu sou um homem de Deus, não vai chover nessa terra segundo a minha ordem. Olha que ousadia do homem. Mas por que ele era ousado? Porque ele tinha fé, que Deus estava impulsionando ele, levantando ele para fazer aquilo naquele tempo. Então, meu irmão, Deus levanta você. Então deixe a fé operar sobre a sua vida. Vai levantar pela manhã, você não sabe o que você vai enfrentar ao longo do dia, mas tenha fé, deixe a fé ser exercitada, e você vai ver Deus operando grandes coisas na sua vida. Uma outra pedra que você pode colocar para edificar este altar é a esperança. Esperança. Esperança é uma bênção, irmãos, porque faz com que você ande. Quando você perde a esperança, você desanda. Uma pessoa no hospital que perde a esperança morre, mas uma pessoa cheia de esperança tem vida. Então a esperança é muito bom. O amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são as pedras do altar. Isso nada mais é do que os frutos do Espírito na sua vida. O fruto do Espírito, né? A manifestação do fruto do Espírito na sua vida é todas essas coisas que fazem a edificação do altar do Senhor na nossa vida. Então a pergunta é: como é que está o altar do Senhor na sua vida hoje? Está em dia, está arrumadinho? Ou está destruído, como estava lá no caso do povo de Israel? Nós precisamos reparar o altar diariamente. É igual quando você tem a sua casa lá. Esses dias, fazendo uma confissão aqui. A Alice foi viajar, o que a gente fez? Vai usando a casa, né? Aí chegou a hora, tem que varrer a casa. Aparentemente está tudo limpo, né, irmã Neide? A irmã Neide sabe disso. Você olha aqui na igreja assim, você não vê nada de sujeira, nada de coisa. Aí na segunda-feira, vem acompanhar a irmã Neide limpar aqui. Ela começa a varrer daqui, começa a varrer de lá. Quando chega ali na portinha, está um montinho de uma sujeira que ninguém viu, ninguém percebeu. E o altar da nossa vida é mais ou menos desse jeito, irmãos. Se você não faxinar, se você não cuidar diariamente, se você não colocar no seu coração, se você não perceber quando é que alguma coisa estranha está sendo colocada sobre o altar, se você não perceber quando uma pedrazinha foi tirada do lugar do altar, se você não perceber quando você perdeu alguma coisa, o dia que você for perceber talvez seja tarde. Então, irmão, é diária, é manutenção diária. Você precisa ser sensível ao que o Espírito Santo de Deus fala para você todos os dias. Não é fazer um exame de consciência quando vem na ceia, porque na ceia a gente fica mais crente, né? Aí na ceia a gente fica com aquela cara de crente, assim, todo mundo olhando para baixo, né? Mas não é isso, é diariamente, é levantar pela manhã e: Senhor, aquele pensamento que passou pela minha mente ontem não está legal, Senhor, tira isso em nome de Jesus, tira isso em nome de Jesus. E há momentos, irmãos, eu vou ministrar sobre isso, porque essa semana foi muito rico para mim. Eu tinha uma situação, que eu não posso dizer para você qual é, de uma coisa que estava me trazendo assim uma certa gastura. Sabe aquela coisa que vai incomodando? E eu estava colocando diante do Senhor. E aí, de uma dessas madrugadas, acordei e, orando ao Senhor, o Senhor nos levou a fazer uma oração nesses moldes. Não só uma oração de confessar alguma coisa, mas uma oração de renunciar. Porque, irmãos, nós precisamos aprender a renunciar ao pecado. Nós precisamos aprender, irmãos, que no mundo espiritual as coisas se movem pela nossa boca. Se você não gosta do pecado, mas você também não odeia o pecado, significa que você gosta do pecado. O pecado tem que ser odiado em nossa vida, irmãos. Não pode ser uma coisa assim: eu não faço, mas também não condeno. Entende o que eu quero dizer? Eu não faço isso, mas também não condeno quem faz. E aí é um problema para nós. Porque não condenar o pecado significa que eu estou do lado do pecado. E aí Deus foi trabalhando comigo nessa questão. E chegou uma hora que eu tive que tomar uma posição, e eu parei, orei e fiz uma oração de renúncia àquela situação. Porque eu não posso permitir, irmãos, no meu coração, não posso permitir eu não fazer, mas também não ser contra. Entende o que eu quero dizer para você? Porque se você não permite, você não faz, mas você também não é contra, você não toma posição. E se você não toma posição, Deus também não opera sobre aquela situação. E aí aquilo fica recorrente na sua vida. É como se fosse uma bola de prisão que fica presa lá em você. Você tem uma certa liberdade, consegue andar por um certo lugar, mas é um incômodo. O pecado muitas vezes na nossa vida é um incômodo. E nós precisamos confessar. E ao confessar o pecado, nós precisamos renunciar ao pecado. Eu vou ministrar sobre isso mais para frente, porque Deus falou muito forte ao meu coração sobre isso, e nós vamos levar os irmãos. E aí foi interessante, irmãos, uma oração falada lá de madrugada, sem muita frescura, sem muita coisa, foi o suficiente para aquele pensamento nunca mais invadir a minha alma.
Eu tenho, depois desses dias todos, tenho passado por isso numa boa, legal. Por quê? Porque houve uma renúncia sobre uma certa situação. Então nós precisamos entender, irmãos, que isso não pode, o crente não pode ser dominado por pensamentos que vêm de fora em nossa vida. Não pode ser dominado por pensamentos que as pessoas tentam colocar sobre a nossa vida. E se alguma coisa fica ali 2, 3 dias martelando nossa mente, nós precisamos renunciar em nome de Jesus. Amém? O único pensamento que tem que predominar na nossa mente é o pensamento da palavra de Deus. É o pensamento de Cristo sobre a nossa vida. Se o pensamento de Cristo sobre a nossa vida prevalece, o resto nós vamos, numa boa, levando diante de Deus em nome de Jesus. E a terceira coisa, irmãos, que Elias fez para trazer o avivamento do Senhor daquele lugar. A primeira foi tomar a posição, a segunda foi restaurar o altar do Senhor, e a terceira foi fazer uma oração que glorifica a Deus. Lá no versículos 36, nós vamos ver Elias fazendo uma oração, e nada acontece. No versículo 36, olha o que Elias faz. Sucedeu, pois, que oferecendo oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Sabe o que aconteceu com Elias nesse momento? Com aquele altar? Absolutamente nada. Por que não aconteceu nada, irmãos? Porque o foco da oração de Elias, quem que é ali? Quem que é o foco da oração de Elias? Elias está clamando a Deus para fazer o quê? Para mostrar para o povo que ele é o cara. Ó, mostra para esse povo, Senhor, que eu sou o homem de Deus. Mostra para esse povo, Senhor, que o Senhor é o grande Deus da minha vida. Mostra para esse povo que eu tenho intimidade contigo. O foco da oração de Elias, aqui no versículo 36, é ele, ou Elias. E Elias tem uma síndrome terrível. Ele se acha a última bolacha do biscoito, do pacotinho. Elias se acha o cara mais importante. Elias se acha o tal. Tanto que ele vai cobrar isso de Deus depois. Ele vai chegar para Deus e falar assim: Deus, só eu fiquei. Só eu vim aqui defender teu nome. Só eu estive aqui. Só eu paguei o preço. E Deus fala: que isso, cara? Tinha mais 7.000 enfiados num buraco lá, que não dobraram os joelhos a Baal e que estavam clamando. Para de achar que você é a pessoa mais importante do mundo. Elias, irmãos, teve que ser levado por uma crise para perceber que o mundo não girava em torno dele. Por isso Deus não respondeu a oração de Elias. E se você quer ver Deus responder às suas orações, você precisa mudar o seu foco. O foco da sua oração não pode ser a sua necessidade. O foco da sua oração não pode ser o seu problema. O foco da sua oração não pode ser o que você quer. O foco da sua oração tem que ser a vontade de Deus, a direção de Deus, o poder de Deus, o projeto de Deus, o reino de Deus. Amém, queridos? Deus não está preocupado com os seus problemas. Se você acha que Deus está preocupado com os seus problemas, Deus não está. Deus não perde o sono, apesar que Deus não tem necessidade disso, mas Deus não perde o sono porque você vai ficar com birrinha, porque não atendeu a sua necessidade. Deus não está preocupado porque você tem isso ou tem aquilo para pagar amanhã. Deus não está preocupado com isso, irmãos. A preocupação de Deus é implantar o reino dele na terra. Para Deus, a prioridade principal deste mundo é que o seu reino venha sobre a face da terra. E ele levantou uma igreja, ele comprou homens e mulheres com o sangue de Cristo, colocou dentro desta igreja, deu a eles uma missão para povoar os céus com as pessoas, para fazer com que as pessoas implantem o reino de Deus na terra. E isso é a prioridade número 1 de Deus. Essa é a prioridade de Deus. Pastor, mas e os meus problemas? Sim, seus problemas. O que tem seus problemas? Seus problemas, é seu, não é de Deus. Mas Senhor, o meu problema, Senhor, o teu problema Deus resolve quando você faz a vontade dEle. É simples, extremamente simples. É extremamente simples. Se você focar no seu problema, você vai ficar com um problema. Mas se você focar naquilo que Deus quer para a sua vida, na direção de Deus para a sua vida, na direção de Deus, daquilo que Deus levantou você, os seus problemas serão resolvidos. Deus resolve, irmão, é simples, não tem uma dificuldade maior. É que nós ficamos assim, desesperados, porque, claro, é verdade, se você está com uma doença, uma enfermidade, você vai ficar desesperado, porque é o teu problema, você sabe que aquilo é sério. Mas quando a gente muda o foco e entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a gente começa a entender a coisa de outra forma. Quando a gente muda o foco e a gente compreende que mesmo nas lutas e adversidades, Deus manifesta a sua glória, a gente muda a forma de entender.
nós ficamos olhando para os nossos problemas, os nossos umbigos, e esquecemos do porquê que Deus nos resgatou. E a oração que atende, que toca o coração de Deus, não é a oração que leva o meu problema. A oração que toca o Senhor é a oração que fala da vontade dEle. Se tudo que nós fazemos na face da terra, se tudo aquilo que eu faço, que você faz, for para glorificar a Deus, Deus vai atender os desejos do seu coração. Quando Jesus sobe no monte, lá no Mateus, no capítulo 6, para falar sobre as necessidades, as prioridades do reino, ele fala isso: por que vocês andam ansiosos? E aí lá em Mateus 6,33, ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu sustento para a sua vida, depois você serve ao Senhor. Quando tiver tudo resolvido, você serve ao Senhor. É isso? É assim, Marcela? Não, né? Fica tranquilo, a hora que você se aposentar, tiver uma renda garantida, você vai servir ao Senhor. É isso? Não. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as suas o quê? Todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Entende o que Jesus está colocando? Aí você passa com essa palavra, você fala assim: puxa vida, Jesus vai dizer: mas os passarinhos não tecem, os passarinhos não plantam, as flores não tecem, ninguém faz nada disso que nós corremos atrás o tempo todo, e no entanto eles vivem bem. Nós é que ficamos desequilibrados e que passamos a viver mal. Então o segredo, irmãos, é nós buscarmos ao Senhor por aquilo que Ele é, e buscando o Senhor em primeiro lugar. Não é errado você orar por um problema que você tem. Não é errado você orar por uma necessidade que você precisa que o Senhor resolva. Mas lembre-se que antes da sua necessidade, tem necessidade de Deus. Antes de você clamar pelo problema que você está enfrentando, clame pelo problema que Deus enfrenta. Clame pelo problema que Deus olha para este mundo e Deus quer ver como prioridade número 1 na nossa vida, que é o seu reino, a sua justiça, a face dessa terra. Já pensou se nós começarmos a gastar mais tempo orando por aquilo que Deus quer fazer do que por aquilo que nós queremos ou precisamos? E aí você pode entender: mas pastor, e eu vou ficar só com a necessidade básica? Não, irmão. Você vai ler lá em Salmo 37,4 e você vai perceber que Deus é aquele que também tem prazer em realizar os desejos do seu coração. Ele sabe que você precisa de um carro, e Ele vai te dar o carro porque você precisa dele. Mas Ele vai também perguntar: e daí? Qual carro que você quer? Quer um carrinho um pouquinho melhor, um pouquinho diferente? Que carro que você quer? Ele sabe que você precisa de uma casa, mas se você atende a necessidade do coração de Deus, Ele vai dizer: bom, e agora, que casa você quer? Porque Deus, o Deus que nós servimos, irmão, não é um Deus miserável. É um Deus que tem prazer em atender os seus filhos. O prazer de Deus é em abençoar a sua vida. Mas para você alcançar isso, você precisa, em primeiro lugar, fazer aquilo que Deus espera de você. Vamos mudar o foco da nossa oração nesses dias? Vamos parar de olhar para os nossos problemas e começar a olhar para aquilo que incomoda o coração de Deus? Como é que você acha que está o coração de Deus assistindo toda essa situação de desastre? Agora, todos os dias, agora está tendo, não vai passar uma semana mais sem explodir uma bomba, sem matar 10, 12, 15, 20. E pelo jeito a coisa vai ficar diária. E vai ficar tão diária que a gente vai acostumar com isso. Daqui a pouco nem o jornal não dá notícia mais. Ah, morreu quanto? Morreu 6. Ah, isso não é novidade. Tem que morrer acima de 100. É assim, irmãos. E tudo que Deus precisa para se manifestar neste mundo é que o nosso coração coloque-o em primeiro lugar em nossa vida. Se nós fizermos isso, amados, nós estamos dando prioridade à sua vontade, ao seu querer, e nós o obedeceremos. E ao obedecermos, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, mas o reino de Deus vem sobre toda a terra, e a terra será abençoada, porque há um povo que clama, um povo que ora, e que busca fazer a vontade de Deus sobre a face da terra. Amém? Avivamento, irmãos, tudo que nós queremos ver no avivamento, que é aquele mover, aquela coisa especial do Espírito Santo, vai acontecer. Mas para isso nós precisamos tomar posição, restaurar o altar e fazer uma oração que glorifica a Deus. No versículo 37, para terminar, nós lemos lá, irmãos, no versículo 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o teu coração para trás. A segunda oração foi a oração correta, a oração que Deus respondeu. E a palavra do Senhor diz que quando Elias terminou de fazer esta oração do versículo 37, desceu fogo do céu, e todo aquele holocausto foi queimado, aquele sacrifício foi recebido diante do altar do Senhor, porque aí sim Deus recebeu aquilo que estava sendo colocado. O nosso altar é muito sério,
É muito sério aquilo que nós colocamos diante do nosso altar. Então, irmãos, vamos fazer isso em nossa vida em nome de Jesus e experimentar o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Eu quero que você fique em pé. Se alguém puder tocar um louvor, eu quero ter um momento de oração com você. Eu sei que, às vezes, irmãos, nós passamos por tantas lutas e dificuldades, problemas. E não é fácil, irmãos. Não é fácil nós tirarmos os olhos dos nossos problemas. Nós começamos a orar, até nós temos boa intenção nisso. A gente começa a orar e começa a falar: Senhor, coitado dos irmãos curdos que estão morrendo, sendo dizimados. Mas daqui a pouco vem assim: e a sua conta de luz para pagar amanhã? Aí a gente esquece dos curdos, irmãos, que lembra da Copel. Aí a gente começa a orar e falando: Senhor, os franceses, Senhor, olha, eles estão morrendo, eles não sabem a tua palavra. Senhor, envia missionários para lá. Senhor, mas para enviar missionário tem que dar oferta de missão, Senhor. E não sei, será que eu tenho dinheiro para dar oferta de missão? Então nós começamos a ficar muito preocupados com os nossos problemas, sabe, irmãos? E isso, queridos, é um problema sério, porque a gente precisa entender que Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa da nossa força de trabalho. Deus só precisa de um coração, querido. Um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Deus só precisa disso operando sobre as nossas vidas. Se nós, irmãos, permitirmos que o Senhor opere sobre a nossa vida, Deus vai fazer. Deus vai operar. A gente às vezes imagina tantas coisas, e a gente se coloca no meio de uma situação tal, a gente fantasia tanto, irmãos, e a relação com Deus é tão simples. Tomada de posição, restauração do altar e uma oração que glorifica a Deus. Não há problema da parte de Deus de atender a sua necessidade. Não há problema da parte de Deus de vir a este mundo. E Jesus, interessante que quando ele conversa com algumas pessoas, ele fica maravilhado. E ele pergunta: será que o dia que o homem voltar, achará fé neste mundo? Achará fé? Será que o dia que Jesus voltar, achará fé? Ou todo mundo já não tem mais nada? Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, deixe Deus dirigir as suas decisões. Restaure o altar do Senhor e ore de forma que glorifique o nome do Senhor. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor, Tu és aquele que sonda e que conhece cada um dos nossos pensamentos, Pai. Antes mesmo, Deus, que nós venhamos a pensar, Tu sabes o que vai ser pensado. E muitas vezes, ó Deus, nós nos deixamos levar pelos nossos pensamentos. E quando nós nos deixamos levar pelos nossos pensamentos, ó Deus, nós cocheamos entre dois senhores. Nós sabemos o que o Senhor quer, mas às vezes ficamos com medo de nos lançarmos diante da Tua presença. Às vezes ficamos com medo de obedecer a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, o nosso problema não é saber o que o Senhor quer. O nosso problema é obedecer a Tua voz, é obedecer a Tua palavra, Senhor. É por isso, Deus, que o nosso país tem passado dias difíceis. Porque quando se fala em prosperidade, porque quando se fala em resolver crises pessoais, está cheio de gente querendo isso e buscando isso, Senhor. Mas Deus, nós entendemos deste tempo que nós também, mesmo não fazendo aquilo que outros fazem, nós também temos deixado de lado aquilo que é mais importante para o Senhor, que é o estabelecimento do Teu reino sobre a face da terra. Às vezes, Deus, nós ficamos tão envolvidos com os nossos pequenos problemas, nós ficamos tão envolvidos com aquelas questões menores da nossa vida, embora algumas sejam importantes, mas nós ficamos tão cheios disso, Senhor, que até nós esquecemos que o Senhor está ao nosso lado. Às vezes nós gastamos 2, 3 horas procurando uma solução de um problema, que se nós tivéssemos a coragem de perguntar para o Senhor aonde está, qual é a solução, o Senhor nos diria e nós não precisaríamos ficar perdendo tempo. Deus, nós precisamos contar com o Senhor em nossa vida, Senhor. Seja para a gente levantar pela cama pela manhã e tomar as decisões menores da nossa vida, seja para aquelas decisões que são mais complexas, nós queremos que o Senhor ajude-nos a decidir, nós queremos que o Senhor fale poderosamente com cada um de nós, que nós não venhamos tomar nenhuma decisão sem a Tua direção, sem a Tua vontade, sem o Teu querer, Senhor. Nós entendemos, Pai, que o povo de Deus ao longo da sua história
foi caminhando e foi tomando decisões, sem perguntar e sem saber se a vontade do Senhor era melhor, sem saber se o Senhor estava presente naquilo que faziam, Senhor. E com isso, Deus, eles se tornaram religiosos. E ao longo da história, Senhor, eles foram perdendo a essência, que é a Tua presença em nossa vida. Deus, o Senhor não deseja ser um ídolo de madeira. O Senhor não quer ser um ídolo de barro, ou o Senhor não quer ser uma estátua ou uma figura na parede, para a gente lembrar do Senhor de vez em quando. Mas o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que ouve, o Senhor é o Deus que se manifesta poderosamente. O Senhor quer ouvir a nossa oração, o Senhor quer falar conosco a cada tempo, porque o Senhor é o nosso Deus, e o Senhor quer que nós sejamos o seu povo, Senhor. Por isso, Deus, nesta noite, Pai, nós oramos como igreja neste lugar. Ó Senhor, mesmo aqueles que não estão aqui, mas aqui está a autoridade do povo de Deus neste lugar, que é o anjo da igreja. E nós queremos sim, Senhor, tomar uma posição diante de Ti, Pai. Tomar uma posição diante de Ti. Nós não queremos ficar o nosso tempo cocheando entre dois pensamentos. Nós não queremos ficar cocheando entre visões, mas nós queremos a Tua visão, a Tua direção, o Teu mover, o Teu agir sobre esta igreja, Senhor. Deus, por que é que o Senhor tem feito isso, Senhor? Nós clamamos para que o Senhor revele a Tua vontade e o Teu querer, para que nós não venhamos a perder tempo naquilo que fazemos, mas nós possamos ser diretos, nós possamos ser claros, nós possamos remir o tempo, fazendo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Pai, que o Senhor traga uma unção de unidade sobre a Tua igreja, Senhor. Que no nosso meio não haja coração de cocheamento, que não haja 2 ou 3 pensamentos divergentes, mas que possamos pensar a mesma coisa, que o Senhor possa ser o árbitro sobre os nossos pensamentos, e essa igreja caminhe na mesma direção que o Senhor tem, e todos juntos possam alcançar a missão que o Senhor tem para este tempo, para este lugar, em nome de Jesus. Deus, também oramos, Pai, por aqueles que precisam neste tempo ter o seu altar restaurados. Senhor, nós confessamos, Pai, que de vez em quando nós deixamos o altar de lado, de vez em quando nós esquecemos que há um altar no nosso coração, e nós achamos, Deus, que nós podemos fazer o que quiser, mas que quando entrar dentro da igreja está tudo certo. Mas não é assim, Senhor, porque o altar está conosco 24 horas. É o altar que o Senhor colocou em nosso coração para cuidarmos. Então, Senhor, nesta noite, sonda, Senhor, cada coração, sonda cada mente, sonda cada vida, Senhor. Ó Deus, ajuda, Pai, aquele que está passando por um momento de indecisão. Ajuda, Senhor, aquela pessoa a cuidar do seu altar, para que este altar possa ser restaurado, para que a vontade do Senhor possa ser plena, possa ser clara, e para que nada, Senhor, venha impedir de subir diante dos Teus narizes, Pai. Diante do Senhor subir o aroma agradável da nossa adoração ao Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor não recebe, Senhor, aroma misturado. Nós sabemos que o Senhor não recebe, Senhor, adoração misturada. Então, Senhor, que dos nossos lábios possa fluir uma oração, possa fluir uma adoração, possa fluir, Senhor, um louvor que seja coerente com a Tua santidade, com o Teu mover. Ó Senhor, e seja recebido dos céus como aroma suave, e o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a orarmos, Pai, com intrepidez e ousadia, pela Tua vontade, Senhor. É bem verdade, Pai, que nós temos muitos problemas para resolver na nossa vida, mas, Senhor, entendemos que a Tua prioridade é o reino de Deus, e entendemos que nós fomos colocados aqui para clamar pelo reino de Deus. Nós entendemos que o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, para que o nosso eu não seja mais o centro, mas a Tua presença e a Tua vida esteja viva em nós, Pai. Por isso, Senhor, coloca na devida prioridade todas as coisas, Senhor. Rearruma, Senhor, as prioridades de nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, fazer orações que glorifiquem o Teu santo nome, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada família. Abençoa cada profissional, Senhor, que tem o privilégio de amanhã, Senhor, estar na sua empresa, estar ali aonde trabalha, Senhor, e não está fazendo um trabalho para homens, mas um trabalho para o Senhor. Abençoa cada família, Pai. Ó Deus, que cada um possa compreender que está ali para a glória de Deus, e através das suas mãos, através do seu trabalho, você vai glorificar o nome do Senhor. E tudo aquilo que você fizer amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, por esses dias todos, é para a honra e para a glória do nome santo e poderoso do Senhor. Abençoa, Pai, este povo, Pai, e traz os ventos do avivamento sobre esta comunidade. Traz os ventos do avivamento sobre o Teu povo nesse tempo, Pai, e o Teu nome, Senhor, seja engrandecido, em nome de Jesus.
abençoe a sua vida. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por este momento, Pai. Pedimos a tua bênção, Senhor, nesta noite que vamos nos retirar, voltar para os nossos lares. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, essa semana. Abençoa este mês de agosto poderosamente. Traz a tua resposta sobre o teu povo, Pai, e o teu nome seja sempre glorificado, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos hoje e eternamente. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Dê um abraço nesta pessoa e uma boa semana, em nome de Jesus.